estar na presença do Senhor, irmãos. Bom ver os irmãos aqui conosco. Dona Aide, Deus abençoe, viu, Dona Aide? Está escutando direitinho, Dona Aide? Que bom, viu? Agora eu vou chamar a senhora aqui na frente. A senhora vai ser uma das homenageadas hoje. Ela passou por um pequeno problema de saúde, mas graças a Deus o Senhor é bom, está restabelecendo a sua saúde. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre o ministério de algumas mulheres cristãs. Mas antes, eu quero ressaltar, irmãos, o Dia das Mães. Hoje, por ser o Dia das Mães, nós vamos falar sobre mulheres, as mulheres cristãs que foram usadas por Deus. Não vamos falar de muitas, mas algumas. Provavelmente a minha esposa ministrou lá sobre essas mulheres lá atrás para as irmãs. Por exemplo, na Rússia, o Dia das Mães era celebrado no último domingo de novembro, lá na Rússia. O negócio para as mulheres já não é tão bom, ainda no frio, hein? Na Rússia em novembro deve ser bem frio. Já em Portugal, é no primeiro domingo de maio, aqui no Brasil, no segundo domingo de maio. Na Argentina, para você ter uma ideia, é comemorado no terceiro domingo de outubro. E o nosso país vizinho, na Argentina. E no México é no dia 10 de maio. Só alguns exemplos, né? Mas pastor, mas quando é que começou aqui no Brasil o Dia das Mães? Quem teve início? Nós sabemos que o Dia das Mães, como a gente conhece, começou com um movimento nos Estados Unidos no começo do século XX. Mas o primeiro Dia das Mães comemorado no Brasil foi em 1918, por iniciativa da Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Primeiro dia, primeira vez foi em 1918. Só que a data foi oficializada em 1932, no então governo de Getúlio Vargas. Aí ficou oficializado segundo domingo de maio, como nós conhecemos até hoje. E eu quero parabenizar cada uma dessas heroínas do lar. Como foi dito aqui pelos meus filhos, a pessoa só vai saber o valor de uma mãe quando ele é pai, quando é mãe, quando a menina vira mãe, quando o rapaz vira pai. Ele vai ver o sofrimento, a luta das mães, da esposa. Então, palmas para todas as mães. Palmas a todas as mães que elas merecem. Agora, irmão, voltando para a palavra de Deus. Deus usa tanto homens quanto mulheres. Como? Que são genuinamente cristãos. Que são pessoas genuinamente cristãs. Que se entregam ao serviço e à devoção à palavra e ao reino de Deus. O Evangelho coloca a mulher no mesmo plano que o homem. A mulher goza dos mesmos privilégios que o homem. Você pode falar, pastor, mas no Velho Testamento quase não fala da mulher. É uma cultura judaica que a linhagem santa, quem determinava era o homem, então eles privilegiavam, mas não que a mulher era desprezada. Biblicamente ela tem o mesmo peso. Deus usa na sua obra tanto macho quanto fêmea, que esteja disposto a ser fiel. Claro que não vai dar para falar de todas, mas algumas você vai entender. Vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 a 5. A mulher primeira que nós vamos examinar essa noite é Eunice. E vou saber quem foi Eunice. Quem sabe vai relembrar mais uma vez. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado Timóteo, olha só, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura
porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. É o que Paulo diz. Verso 4: lembro-me das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que tenho guardado a tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avoloide e em tua mãe Eunice, estou certo que há em ti. Olha só, uma verdadeira mãe cristã, que conduziu seus filhos à presença de Deus. Olha o que Paulo diz a Timóteo: olha, lembro-me das tuas lágrimas, estou ansioso para ver-te e para que transborde de alegria. Então ele fala assim: eu me recordo da tua fé sem fingimento, essa que habitou primeiramente em sua avoloide e na tua mãe Eunice. Timóteo foi um grande homem de Deus, sabe por quê? Porque ele vinha de uma linhagem de mulheres santas, de homens comprometidos. Eu não sei, mas mulheres comprometidas ele vinha. Eram mulheres que serviam a Deus e que se dedicou a ensinar. E eu li uma história, um pouquinho da história do apóstolo Paulo, uma chamada biografia de Paulo, e lá o autor conta que naquela época a primeira professora que o filho tinha era a mãe. Já citei isso aqui na igreja. E a mãe ensinava os mandamentos para o filho. E aos 6 anos de idade, ele era admitido na escola rabínica para aprender a lei mosaica e os costumes da lei judaica de acordo com a lei mais precisa. E chegando lá, fazer uma prova oral com ele, eu tinha que saber o básico da lei, que ensinava pai e mãe. O pai e a mãe é obrigado a ensinar os seus filhos. Eu falei, obrigado mesmo. Você manda seus filhos para a escola para ele aprender educação. Não, educação você que dá. Ele vai para a escola para aprender, para ter conhecimento. Educação quem dá é pai e mãe. Você traz seus filhos para a casa de Deus para que possa complementar aquilo que você está ensinando em casa. É o que diz no Provérbio 22:6. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda quando for velho não se aparta dele. Amém? Timóteo foi um grande homem de Deus, porque ele tinha uma mãe que orava por ele, que intercedia por ele, que lhe ensinava. A igreja hoje está precisando de mães assim. A igreja está precisando de muitas mulheres como Eunice, como Lloyd. Irmão, o que você tem feito para colocar seus filhos no caminho santo? Qual é o exemplo que você está dando? O maior ministério que existe é o do lar. Você foi chamada para ser uma mulher, então não se envergonhe de ser mulher do lar, porque você está ensinando seus filhos. A mãe tem que orar com o filho, a mãe tem que interceder com os filhos, o pai, a mãe, os filhos precisam ver os seus pais orando e intercedendo. Os pais têm que chamar o filho uma vez por semana para orarem junto. Não tem importância cantar só um corinho e orar 2, 3 minutos, não tem importância. Mas você está ensinando, meu filho tem que orar todo dia, tem que buscar a Deus todo sempre. Mãe temente a Deus, irmãos, é uma bênção para os seus filhos. Feliz o homem que tem uma mãe, que ele pode ver ela orando por ele. Está lembrando muito da minha mãe essa semana, e quando eu ia para Anápolis, que eu passava lá, uma das coisas que eu sempre ouvi, de longe, é minha mãe orando e pedindo a Deus por cada um dos seus filhos. Claro, a fé dela não era como a nossa, mas ela citava um por um, de acordo com a sua fé, pedia a Deus para abençoar, fazer isso, faz aquilo. Citava cada um dos filhos, das filhas, dos netos. Como é bom você saber que você tem pai e mãe que ora por você. Como é bom você saber que tem uma mãe que te ama. Quem sabe é como eu disse, aquela mulher que Timóteo foi um grande homem de Deus, porque ele teve uma educação excelente. Eu poderia citar aqui mais uma, que foi a mãe de José. José foi para o Egito, não foi vendido como escravo, em torno de 15 para 16 anos. E ele foi
um temor tremendo, que lá ele não se desviou. Tudo que ele punha a mão, Deus abençoava. Por quê? Porque o homem era fiel, temente a Deus. Com quem que ela aprendeu? Da sua mãe. Jacó tinha duas esposas, não tinha? Uma chamava Lia e a outra Raquel. Raquel era mãe de José. E ela ensinou seu filho como servir a Deus. Mãe ensina seus filhos como servir a Deus. Qual foi a outra coisa, irmãos, que eu quero te mostrar? Outra mulher. Qual foi a mulher que fez o primeiro trabalho missionário da história da igreja? Qual foi a primeira missionária enviada por Deus, pelo Senhor? Qual foi a primeira missionária que o Senhor enviou? Nós nem o nome dela sabemos. Sabemos que ela era samaritana. João capítulo 4. Importa que o Senhor diz que passemos por Samaria. Essa mulher, ela ficou inflamada pelas boas obras do Senhor. Quando o Senhor começou a conversar com ela, ele pediu: mulher, dá de beber. Ela falou: senhora, como sendo do judeu, fala comigo que sou samaritana. E lá o texto explica que os judeus não se dão com os samaritanos, que é uma raça mista. E ele falou: olha, mulher, se tu soubesse o que você está falando, você pediria e ele te daria água viva. Irmãos, olha só, com ninguém Jesus se declarou o Messias. Para a mulher ele declarou: sou eu que falo contigo. Ele não falou para ninguém, irmão, assim, mas para a samaritana ele falou: sou eu. Olha, os judeus falam, nossos pais adoraram Israel, e quando vier o Messias, ele restabelecerá tudo que ele fala. Sou eu que falo contigo. Aquela mulher tinha um amor tremendo. E ela tinha uma vida problemática. Cristo falou: senhora, chama teu marido. Ela falou: senhora, abaixou a cabeça. Não tenho marido. E eu pensando, se fosse hoje, ela falava: não está assim. Eu falei: disso falaste a verdade. Tiver 5 maridos, que tem agora não é teu. Então, irmãos, aquela mulher, ela aceitou, ela creu no Senhor de uma tal maneira que ela se motivou e ela foi chamar os seus vizinhos, chamar toda a sua vizinhança para poder ouvir o Senhor, E se você ler lá em João capítulo 4, lá pelo verso 43, os discípulos vão falar: olha, os homens, mulher, nós estamos crendo, não é porque você falou, é porque nós estamos vendo e ouvindo que esse aí é verdadeiro, o Messias que havia de vir. Quando aceitamos ao Senhor, nós sentimos um gozo e alegria em nosso coração, que enche a nossa vida. E sabe o que acontece? A gente se torna egoísta. A gente não quer contar para os outros. Aquela mulher estava alegre, ela saiu contando para todo mundo a sua alegria. E aquela alegria se multiplicou. Sabe o que está em Malaquias 3, verso 16? Malaquias 3, 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Fica tranquilo, o nome da samaritana não tem, mas está escrito diante do Senhor. Isaías 49, eis que na palma da minha mão eu escrevi o teu nome. O seu nome está escrito na palma da mão do Senhor. Se você é essa mulher temente ao Senhor, como a samaritana que está evangelizando a sua família, a samaritana evangelizou os vizinhos. Eu não sei se o marido dela que ela convivia foi, mas os vizinhos foram. E Jesus se coloca com os dias em Samaria. Olha só, irmãos, fala do amor de Deus para os seus vizinhos, convida para o culto, participa, ora por eles. Então nós vemos Eunice e a samaritana. Outro que eu quero mostrar para você está em Atos capítulo 9, versículo 36. Essa é uma história maravilhosa. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita,
Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Verso 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Dorcas foi a missionária que pregou pelas obras. Tiago diz: mostra-me a tua fé sem obra, e eu pelas minhas obras vou mostrar a minha fé. Muita gente estava falando do amor de Deus. Dorcas não falava do amor de Deus, ela demonstrava o amor de Deus. Ela costurava vestimenta para aqueles que estavam sem. Aqui túnicas e vestidos ela fazia para os necessitados. Seja útil ao Senhor como Deus te deu. Então você fala: pastor, eu não sei falar, não sei fazer isso, fazer aquilo, mas Deus te deu um dom. Deus não chama ninguém para ficar só no banco. Deus chamou você, tem um ministério para você. Ainda que seja para você ajudar o próximo. Seja útil ao Senhor com o dom que Ele te deu. Pois cada pessoa o Senhor deu um talento. Qual é o seu talento, irmão? O que você pode fazer com esmero, com cuidado? O que você tem prazer em fazer? Então nós estamos precisando voltar na seara do Senhor e procurar essas mulheres, as loucas da vida, que está disposta a fazer um pouco pelo próximo. Quando eu ajudo de quem eu gosto, não tem tanta virtude. Mas quando eu ajudo aquele que eu não sei se eu estou vendo novamente, quando eu estou colaborando e ajudando, quando eu estou evangelizando, orando, buscando, eu estou demonstrando como Dorcas que eu estou trabalhando pelas minhas obras. Dorcas, o evangelismo dela aquecia as pessoas. Deus te deu um dom, irmãos. Usa ele. Usa ele. Quer seja uma boa esposa ou uma boa mãe. Olha só. Eunice, como é que a gente já sabia de Eunice? Como é que você descobriu que a mãe de Timóteo chamava Eunice? Não sabemos se Timóteo tem irmão. Não sabemos como o pai dele chama. Na história você vai pesquisar, talvez ache. Mas na Bíblia está escrito o nome da sua mãe, o nome da sua avó. Sabe por quê? Eram mulheres tementes a Deus. E há um memorial para aqueles que temem ao Senhor. Deus não se esquece daquele que é fiel. Olha, está lá em Eclesiastes 9, verso 10. Irmãos, esse texto você teria que decorar ele todo dia. Tudo quanto vier a mão para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque não há lei para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que você tem para fazer, faz-o segundo as tuas próprias forças. Você vai fazer daqui nem eu, você vai dar o seu melhor, e talvez o seu melhor fique melhor do que o meu. O seu melhor fica melhor que o outro, então dê o seu melhor, se dedique naquilo que Deus está chamando você para fazer. Amém. Seja uma boa esposa, seja um bom marido, seja um bom pai, irmão, seja um bom filho, um bom irmão. Dê a mão para quem está precisando. Deus usa tanto homens quanto mulheres, mas Deus só usa quem é fiel. Deus só usa aquele que é comprometido. E Ele está precisando. Hoje, a seara é grande, o trabalhador está pouquinho. Sabe por que os trabalhadores estão poucos? As pessoas estão com medo não estão querendo se sacrificar. É a mesma forma, por que as pessoas não querem filho hoje? Porque a partir do momento que o seu filho nasceu, a sua atenção não é para a sua esposa mais, a sua atenção é para o filho, porque a minha herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre do seu galardão. Então quem tem um filho, ele tem a herança do Senhor, tem
de atenção. Tem compromisso, noites em claros, mas vale a pena o sacrifício. Vale a pena, porque Dorcas, aqui Eunice teve o nome escrito. Ana teve o seu nome escrito na história. Ana era desprezada, como os irmãos demonstrou no teatro aí. Ana era desprezada, mas ela foi para o altar orar: Senhor, eu quero filho. Irmãos, ela falou assim: olha, ela não pediu qualquer coisa, o pedido dela foi diferente. Senhor, eu quero filho homem, eu quero macho, porque eu quero que ele seja sacerdote. Se eu só me der um filho homem, eu vou devolver ele para como devolver para o Senhor. Na sua cabeça vai passar navalha, ele ia ser nazireu. Então, ela escolheu até o sexo do menino, e Deus atendeu ela. E ela, então, pôde ter o prazer de amamentar um filho. E toda vez que ela ia lá em Israel e adorar o Senhor em Jerusalém, o sacerdote ele falava: mulher, Deus lhe deu filhos em troca desse menino que a senhora deixou aqui no altar. E ela teve filhos e filhos. E ela foi muito abençoada. E ela pôde ver o seu filho ministrando. Um homem que nenhuma palavra que ele profetizou caiu por terra. Foi Samuel. Por que Samuel foi tão abençoado? Porque ele teve uma mãe abençoada. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Deus criou o homem do pó da terra, irmãos. A mulher de uma costela de Adão. Deus, sendo tão sábio, sabe que um depende do outro. Um completa o outro, um precisa do outro, e ambos precisam de Deus. E Deus deu um ministério para um e para o outro. Deus é sábio. Deus sabe que eu precisava da minha esposa. Deus sabe que ela precisava de mim. Deus sabe que você, irmão, que se casou, os casados, digam amém. Amém. Não sei, glória. Quem é casado, diga amém. Amém. Vamos mudar então. Os que são casados, que estão felizes, diga amém. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, saiba que você tem uma mulher que é a vontade de Deus para a sua vida. Amém. E a sua mulher é melhor. E as mulheres que são, as mulheres aqui, as irmãs que são casadas, digam amém. Amém. Só as que são felizes no casamento, digam amém. Amém. Seu marido é o melhor marido do mundo. Amém. Pode dizer amém? Amém. Você está ouvindo, né? Você ouviu aqui? Ouviu? Você não ouviu? Esquece não. Porque, irmãos, olha, ame um ao outro, valorize. Porque sua esposa tem um ministério, seu marido tem um ministério, seus filhos têm um ministério, porque a família é uma família que vai ser usada por Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor.